Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Na Escola, uma série especial em podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da comunidade educativa SEDAC, com a editora Moderna e a Fundação Santiliana. Eu sou Ângela Luiz e convido você a refletir com a gente sobre os caminhos para uma escola mais democrática e inclusiva. Uma escola que seja um local para vivenciar a cidadania e que promova a transformação social. Sempre trazendo diferentes pontos de vista, experiências e práticas capazes de inspirar você a pensar os rumos da sua escola. As discussões que vamos trazer ao longo dos episódios da série são fruto do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. Como diretora e diretor, podem atuar para uma gestão com foco na equidade. A obra foi desenvolvida por nós, da comunidade educativa SEDAC, que temos mais de 20 anos de trabalho em gestão escolar. O livro está fresquinho, acabou de ser lançado pela editora Moderna e Fundação Santiliana. O nosso propósito com ele é ajudar você, que ocupa uma posição de liderança, a ressignificar os tempos e espaços de ensinar e aprender depois da Covid-19. Afinal, a pandemia fechou as escolas de todo o país e trouxe mudanças que vieram para ficar. Mas que mudanças são essas? O que aprendemos a fazer de diferente e o que devemos manter? É isso que vamos discutir já neste primeiro programa, que conta com a participação de duas convidadas que conhecem como ninguém os desafios vividos em nossas escolas. Estou falando de Juliana Rochner Viana Toniati e de Maura Barbosa. A Juliana é secretária de Educação do município de Vitória, no Espírito Santo. Foi gestora de uma escola de ensino fundamental em Central Carapina, na Serra. Atuou como coordenadora da equipe de educação de jovens e adultos em Cariacica e como pedagoga e professora de séries iniciais da EJA. A Maura é coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC e tem uma longa trajetória em escolas e redes públicas. Foi ela quem nos ensinou boa parte de tudo o que está neste livro e do que fazemos no trabalho de formação com diretores. Vamos ouvir? Olá, Juliana. Olá, Maura. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Olha, Ângela, que delícia estar aqui com a Juliana, com você, e a gente poder conversar de um assunto tão importante. Que bom, sejam bem-vindas. Gostaria de começar essa conversa falando do que a gente aprendeu na pandemia. Na visão de vocês, Juliana e Maura, o que esse período nos ensinou em relação à gestão da escola? O que a gente aprendeu no período da pandemia que a gente precisa manter? O que a gente fazia antes e que a gente não quer fazer mais? O que a gente não fazia antes e a gente precisa trazer para o cenário da escola agora? O que a gente precisa incorporar nos projetos da escola? Costumo dizer que a gente não gostaria que a pandemia tivesse acontecido, ninguém gostaria, mas a gente não pode deixar de reconhecer o tanto que ela trouxe. Então, quando você fala dessas aprendizagens, a gente fala da tecnologia educacional, que desde os PCNs ela já fazia ali, ela estava dizendo, mas ela tinha uma barreira. A gente, quando vive a pandemia, não produz coisas novas, mas deixa essa tecnologia entrar. Então, eu falo assim, eu comecei a pandemia com um professor que não abria e-mail e terminei a pandemia, assim, né? Ainda vivendo esse final, mas com o mesmo professor gravando jogos, fazendo seu conteúdo a partir da gamificação. Então, a gente trouxe um salto dessa questão da tecnologia. E uma coisa significativa para a gestão, eu penso que foi o olhar para dentro, o olhar para a casa do estudante, o rever os conteúdos, o adequar e adaptar, mas trazer para a realidade. Não dava mais para seguir o livro didático da maneira que ele vinha. Era preciso que você parasse tudo e, de fato, fosse enxergando ali aquele sujeito. Quais eram as necessidades dele? O que a casa dele te dizia? Porque quando ele abriu a câmera, a gente entrou dentro da casa dele, né? E aí algumas coisas que a gente falava, nossa, não imaginava que era assim. Quando você tinha não só a questão da vulnerabilidade, da pobreza, mas da estrutura mesmo, de um monte de irmão correndo enquanto ele tentava aprender e de um monte de coisa acontecendo junto. Então, acho que quando a gente ressignifica esse currículo, a partir da realidade que a gente está enxergando, e isso a gente não pode perder. Então, para mim, o que a gente não pode trazer como velhas práticas é reproduzir as nossas vivências enquanto estudante, porque muitas vezes a gente fala disso, né, de um período que nós éramos estudantes, mas que hoje a sociedade é outra, o contexto é outro, e que a gente precisa, então,
trazer essas práticas pedagógicas mais modernas, mais contextualizadas com a realidade. No que você observa nos diretores com quem você convive, quantos você acha que conseguiu identificar esse aspecto que você está trazendo? Porque você disse professores que nem abriam o e-mail e terminaram utilizando as tecnologias, diretores que perceberam essas mudanças, a importância de quebrar com velhas rotinas que a escola tinha. Quantos você acha, Juliana? Que percentual você acha que conseguiu construir essa nova visão? Ângela, vou me permitir falar de 2 tempos. Durante a pandemia, eu poderia dizer quase a totalidade. Todo mundo percebeu que era necessário ressignificar, tiveram muitas formações, teve um esforço nacional enquanto entidades, ONGs, de pessoas oferecendo cursos online e as pessoas foram se formando. Mas vou trazer um dado preocupante. Quando a escola retorna para o presencial, que é o momento que a gente está vivendo, esse reconhecimento parece que ficou em casa, também ficou no trabalho remoto. Então, assim, eu penso que todos os diretores vivenciaram isso e perceberam essa urgência, mas que na rotina da escola e nessa correria do presencial, isso de novo está esfriando, e isso a gente não pode deixar. Então, a gente está aqui para provocar e tentar trazer essas situações para que não se percam, né? São os avanços que nós tivemos. Nossa, eu ouvindo a Juliana, eu fico pensando, né? Eu já vou falar que aquilo que a gente não pode fazer mais é fechar a sala que a gente tinha, a sala de computação da escola. Eu acho que ela precisa ser aberta e esses equipamentos precisam estar pela escola, pelas salas de aula. Acho que tem uma outra questão, complementando isso que a Juliana traz, da dimensão que as casas abriram, nós adentramos nas casas. Mas tem uma questão que é muito forte, que é a dimensão da nossa atuação. Porque se um professor, uma escola, vamos pensar um diretor, que tem lá 10 salas de aula, cada sala de aula com 20 meninos, isso, quantas classes foram compostas? Então, tem um desdobramento muito grande. Então, a escola pública tornou cada vez mais pública. Eu acho que também tem uma outra questão, que a escola é uma organização humana. E aí a gente vai vendo as fragilidades, as competências, o quanto que se deixou de investir, né, na formação dos professores, insistir na tecnologia, do uso da tecnologia, dessa questão da gente romper com o trabalho individual para um trabalho coletivo. Isso foi um ganho para a gente, né, e que a gente deve manter, valorizar ainda mais o horário de trabalho coletivo na escola. Né? Não é que para a gente sentar e cada um fazer o seu, mas como é que nós estamos lidando com esta, se nós já tínhamos as diversidades, agora nós temos muito mais. Agora elas estão aí, fazendo parte das agendas da gestão da escola, né? Da gestão da sala de aula e de uma gestão de uma rede. Como é que a gente vai lidar com estas fragilidades, pensando na formação em contexto de trabalho, no acompanhamento e qualificando mais o processo de ensino e de aprendizagem. Acho que tem uma outra questão que a gente não pode deixar de forma nenhuma da gente pensar, é quando a gente fala do projeto político-pedagógico da escola, da caracterização da comunidade. Agora a gente viu que essa caracterização da comunidade, ela nos trouxe dados importantíssimos para a gente rever o projeto da escola. Principalmente, quais são as atividades que estão lá no nosso projeto, que estão priorizando a questão cultural da dança, da música, do teatro, as diferentes expressões para contribuir com esses alunos, né? Com a questão da cultura, que é tão, como diz, né, muitos autores e grandes artistas diz que a cultura é a alma, né? Ela compõe essa alma, né? Nossa alma humana. Então, eu acho que é para a gente poder olhar para o projeto e olhar. A escola é uma organização humana e como é que nós estamos planejando tudo para que, de fato, eles se sintam a interação. Precisamos encantar o conhecimento, a busca do conhecimento. Mauro, eu queria aproveitar um dos tópicos que você tratou em relação à escola que se desconfigurou daquele espaço e daquele tempo
contornado pela sala de aula e pelos espaços da escola e ganhou novos contornos, porque, como você mesma disse, foi para a casa das crianças, foi para a casa dos estudantes e teve uma escola em cada casa. Considerando toda a dificuldade que a gente viu naquele período, o que vocês acham, Juliana e Maura, que precisaria ser repensado no funcionamento cotidiano da escola para que os tempos e espaços pudessem considerar essas novas necessidades e essa experiência que foi vivida? Porque eu tenho ouvido muito diretores e coordenadores dizendo as crianças não aprenderam nada, como se isso fosse possível, passar um dia e não aprender nada. O que foi aprendido naquele momento em que a escola estava difundida nas casas e hoje, voltando, que espaços e tempos são esses e como a gente poderia dar sugestões para os diretores que nos ouvem de como pensar uma nova organização dos ambientes da escola? Então, Ângela, importante você trazer isso, né? O não aprender nada. A expectativa da escola é uma expectativa ainda engessada. Por mais que a gente fala do projeto político-pedagógico, por mais que a gente desenhe todo esse contexto de aprendizagem, geralmente a gente espera que o aluno aprenda aquilo exatamente que eu ensino. Enquanto a gente tem diversos autores da pedagogia que já nos ensinaram que a gente aprende o tempo inteiro e aprende um com o outro. A escola não tem esse domínio tão controlado do que está sendo ensinado. Então, quando Maura traz esse estar nas outras casas, estar nas outras relações, né, a gente teve tanta vivência, por exemplo, de pais acompanhando as aulas e voltando a aprender também conceitos que mudaram nesse período todo. Então, assim, a gente escuta o pai falar, poxa, eu acompanhei a aula de história e foi ótima. Gente, que maravilha! Às vezes a criança não estava nem tão conectada e os pais estavam ali assimilando aquilo tudo. Eu acho que a gente precisa, sim, rever todos esses espaços agora. Primeiro que a tecnologia ela não pode estar fora da escola nunca mais, porque ela está no mundo. Não dá mais para a gente estar ainda discutindo se vai usar ou não a calculadora. A gente precisa ter avançado com isso, porque a calculadora está no celular. E esse estudante vai usar a calculadora e talvez ele nem use, porque ele já vai usar um aplicativo que já divide as contas. A gente tem as ferramentas e a gente não pode deixar isso para fora da escola. Obviamente, enquanto escola, a gente vai ensinar a calcular, vai ensinar todos os recursos que ele tem para não depender da calculadora. Mas as ferramentas de tecnologia, elas não vão poder mais estar fora desse contexto. Então, penso que os diretores precisam olhar sua conectividade, precisam ver cabeamento, infraestrutura, partes que a gente não enxerga, porque a gente pensa em tecnologia, pensa no computador, e depois reclama que a internet não funciona. Mas para a internet funcionar, depende do gestor, porque, de fato, ele tem que ver o cabeamento, ele tem que ver o que está atrás da parede, que dá conta disso, né? Como é que vai rotear essa internet, como é que vai ter esse acesso, onde vai carregar esses Chromebooks, como é que você carrega um monte de tablet ao mesmo tempo, enfim. Então, acho que a gente precisa cuidar da parte de infraestrutura e da gestão desses espaços. E mais que isso, potencializar o trabalho coletivo. Como a Maura colocou, durante a pandemia, eu me lembro de uma atividade com os professores que estava ficando muito grande, cada professor fazer 5 atividades. Isso era uma prática da escola. Quando você ia propor uma atividade juntando as disciplinas, cada um fazia 5. Só que isso, no contexto do remoto, ficou muito grande, ficou muito pesado. E aí, o que foi preciso? Que os professores sentassem, diminuíssem questões e ampliassem complexidade. E realmente fizessem um trabalho interdisciplinar, que a gente já defende há tanto tempo. Então, como agora pegar tudo isso que a gente viveu, toda essa dramática que não foi fácil para ninguém, nem para estudantes, nem para professores e muito menos para diretores, como é que a gente junta tudo isso e devolve uma escola que seja renovada, que traga sentido, objetivo, intencionalidade e afeto? Nós estamos precisando acolher. Antes de ensinar conceito, a gente precisa retomar a nossa essência humana, que passa pela comunicação. Então, é acolher e prover insumos para garantir. Não é isso, Maura? Olha, quando eu estou ouvindo você, eu fico pensando, né? Porque a gente está pensando na gestão de todo, a gente fica muitas vezes presas aos documentos. Quando você coloca tudo isso, Juliana, a beleza de tudo isso, dessas vivências, precisa vir para os documentos da escola, registrar este momento. Então, o que seria uma mudança? Nós precisamos discutir o regimento da escola. Essa é uma mudança que precisa fazer, porque antes no regimento de muitas escolas no qual que a gente conhece, o que estava colocado? Proibido usar a tecnologia, o celular. E agora?
que sabemos que ele foi super importante para a gente, a questão do uso da tecnologia, como é que a gente refaz o regimento da escola para não ficar o regimento da gaveta, mas de um regimento vivo, que ele precisa olhar para essa escola, dessa reviravolta da escola, certo? Olhando para a tecnologia, para a formação, para o acompanhamento das aprendizagens, né? Para rever esses espaços como ambiente de aprendizagem neste tempo. E daqui para frente, como é que a gente, não só é para antecipar, agora daqui para frente a gente precisa projetar. Né? Como que a gente vai fazer projeções contando com os professores, com os alunos, com os conselhos? Como que a gente vai comunicando? Porque a escola comunica pelo seu movimento a sua nova concepção de escola, de ensino e de aprendizagem, pensando em tudo isso que a gente viveu e ainda vive. Eu acho que também tem uma questão quando a Ângela começa a pergunta, e os alunos, eles não aprenderam? Como eles aprenderam a lidar com a vida, com o cotidiano? Quantas aprendizagens essas crianças não tiveram que lidar com a falta, mas a falta da escola, a falta do professor, né? Muitas crianças iam para frente da escola e ficavam querendo entrar para a escola, porque é esse espaço que acolhe. Quantas crianças que lidaram junto com os seus familiares a falta do emprego, a falta da comida? Nós tivemos muita. Então, as crianças estão voltando recheadas de questões que vão nos ajudar a tomar decisões na escola, mas para a melhora de todos, para este coletivo. Acho que é super importante da gente olhar. Quando a Juliana fala, vamos acolher, mas não é fazer a festa no primeiro dia do acolhimento. A gente revela o nosso afeto, o nosso compromisso e o nosso rigor também é pelo planejamento, pelas intervenções, pelo uso dos materiais que a escola tem. A escola tem muitas escolas neste país que tem lá suas, como o xerifado, materiais de muitos anos. Vamos abrir, isso é dos meninos, é das meninas. Então, acho que a gente não pode mais negar tudo que a escola tem para esses estudantes, ter acesso a tudo que eles estão lá. E aí, Juliana, continuando a conversa. Eu ia só complementar aqui, Maura, pensando nesses espaços, a gente também precisa pensar que a escola não é mais um espaço físico. Quanto que a gente pode conectar os nossos alunos a alunos do mundo inteiro? Agora a gente pode conectar quantos palestrantes, contadores de história, pessoas que vivenciaram projetos, pessoas que saíram da periferia e hoje são referências nacionais em diversas áreas. Por que a gente ainda tem essa ideia da escola dentro da caixinha, né? Então, só fiquei aqui viajando enquanto você falava e pensava nisso. Vamos manter a escola aberta. Essa janela para o mundo que se abriu com a internet e que agora a gente sabe usar, a gente, né, no início a gente perdia tanto tempo pedindo, fecha o microfone, fulano, seu microfone está aberto. E no final a gente já estava dando show aí de encontros virtuais. Ainda vai faltar o abraço, o aconchego, o cheiro, né, nesses encontros. Mas a gente pode conectar os nossos estudantes com o mundo inteiro, e isso de uma maneira que tem como agregar muito, né? E eu fico pensando, quando você diz abrir a janela, fazer visitas a museus, a shows, né? Fazer passeios, né? Porque a gente tem aí tantos guias, temos aí sites, né? Plataformas. Eu acho que essa questão tanto para professor, eu acho que nós temos os estudantes, os professores, né, nós, os diretores, e toda uma equipe da escola, merendeira, servente. Vamos pôr todo mundo para fazer, conhecer, ampliar esse conhecimento de mundo. Se eu estou entendendo bem, minhas duas parceiras, o segredo é colocar tudo que temos em jogo, em discussão com as nossas equipes. É isso mesmo? É isso mesmo, e trazer o que a Maura bem coloca, a ideia é que os documentos representem isso. Não dá mais também para a gente ficar a teoria e prática tão longe, né? A gente já aprendeu há tanto tempo o que é a praxis, a gente já ouviu tanto sobre isso, então assim, não dá para aquele documento não nos representar. O regimento, o projeto político da escola, os registros que acontecem ali, então que a gente mude as práticas e que as nossas práticas também estejam contidas no documento, que a gente precisa ter isso muito organizado. Eu vou trazer mais um elemento para a nossa conversa, a gente já está indo para o finalzinho aqui desse nosso bate-papo, que foi a questão das desigualdades que foram
tão ampliadas no período da pandemia. Nós sabemos também que os estudantes que já estavam numa condição de maior vulnerabilidade sofreram um maior impacto em relação a esse aprofundamento da desigualdade. O que vocês duas consideram, considerando, é lógico, o limite de atuação da escola, como condições que são fundamentais para pensar daqui para frente no sentido de assegurar a aprendizagem de todos os estudantes e principalmente destes que receberam menos no período da pandemia? Ângela, falar de desigualdade, eu sempre bato nessa tecla, que é mais do que falar de não ter o recurso tecnológico. A gente não fala só da criança não ter acesso a um computador, a um celular ou à internet. A gente fala muitas vezes dela não ter uma estrutura básica ali, que ela possa ser criança, que ela possa viver a infância, que ela possa ter o tempo de estudo preservado. Então, durante a pandemia, eu estava diretora no território de grande vulnerabilidade social e o que a gente via era a luta delas tentando ainda estar. Então, por mais que a escola fizesse atividade impressa, por mais que você tentasse, você vinha com aquela criança com a atividade impressa toda molhadinha porque o cachorro comeu, porque o irmão menor que não estava mais na creche rasgou a atividade. Então, assim, tantas coisas permearam essas crianças. Nós tivemos índices de violência doméstica que aumentaram consideravelmente, a miséria aumentou consideravelmente e isso não pode ficar do portão para fora. Isso tem que vir para o portão para dentro. A gente não pode receber essas crianças que ficaram, sim, desamparadas um período muito grande em relação às suas atividades escolares, mas também de outras políticas públicas sociais ali que acabam, dando condição da escola ser escola e cuidar dessa parte cognitiva. Então, assim, o que é possível da gente perceber isso enquanto território mesmo? Os professores conhecem essa rua? Ou eles vêm só na rua principal? Porque eu falo assim, nos bairros mais vulneráveis, às vezes a rua principal onde passa o ônibus, ela é bonitinha. Mas se você descer e andar uma rua para o lado ou para o outro, você descobre um outro contexto. Os professores passearam pelo bairro, sabe? Entenderam que estudantes são eles? Quais são as especificidades desse território? Quais são as necessidades dessa criança? E a partir disso, fazer um planejamento real. Assim, a minha briga é para que a gente seja franco com a gente mesmo. Não adianta eu estar aqui falando dos conteúdos, dos componentes curriculares do 6º ano, se esse 6º ano não se alfabetizou. Quem é o nosso aluno de 6º ano hoje? Ele foi 5º ano passado, que as atividades ficaram aí alternando, entre presencial e não presencial. Ele foi 4º ano em 2020, com a escola totalmente fechada, porque em 2020, a maior parte da escola brasileira ficou fechada, e ele foi 3º ano em 2019. O que acontece com a realidade do 3º ano em 2019 na maior parte das escolas públicas brasileiras? A criança não consolidou a alfabetização, mas como é a idade que retém no ciclo, a escola fala assim, não vamos reprovar todo mundo. Vamos empurrar ele com a turma porque ele aprende. A turma acolhe ele. E ele no 4º ano ele vai. Só que ele não teve 4º ano, ele não teve 5º, ele é 6º. E o professor de português não sabe alfabetizar. Então, assim, a gente precisa ser franco com a gente mesmo. A gente vai ficar fingindo que está ensinando os conteúdos do componente daquele ano, ou vamos fazer um compromisso sério com a base dessas crianças, com a alfabetização, com um compromisso da leitura como compromisso de todas as áreas. Eu acho que é isso, é a gente parar e se enxergar num processo de falta, de ausência, que não foi culpa minha, não foi culpa sua, não foi culpa da gente, mas nós somos os profissionais da educação que podemos reduzir agora, este ano, com urgência, trazendo isso como prioridade número 1, o agravo, em especial na leitura escrita, porque a partir daí eles vão dominando os outros componentes. Eu vou fazer uso de uma frase da Isabel Solé, que ela diz assim: a escola não pode compensar as injustiças e as desigualdades sociais que nos assolam, mas pode fazer muito para evitar que sejam incrementadas no seu interior. Eu acho que essa fala da Isabel Solé, ela faz a gente pensar, enquanto gestão, que a gente está com os alunos, que às vezes é a única oportunidade que ele tem da interação, de ser visto, de ser chamado pelo nome, é na escola. Então, quando a gente olha para esses alunos, para a gente pensar nós, enquanto diretores, a gente, quando olhar para o movimento da escola e fazer uma análise seguinte, o que nós estamos assegurando para todas as crianças?
Eu vou voltar a falar sobre a questão da biblioteca, os melhores livros, os professores com seus coordenadores, os melhores planejamentos. Não podemos baratear um planejamento ou a intervenção porque eles são pobres. Porque a pobreza é uma condição, mas o intelecto das crianças não pode ser tratado da mesma maneira. Eu acho que essa questão cognitiva, apostar, sabe, porque os alunos se sintam olhados, desafiados, para que eles possam seguir o seu projeto de vida, a sua trajetória escolar, e que ele tenha do lado muitas pessoas torcendo por ele. E torcer por ele é dar condições e apostar e acreditar que o pobre, que o carente, ele aprende, às vezes, o que falta? Falta repertório, falta um olhar mais cuidadoso, porque a vida lá fora já está com um olhar desviado dessa parte da população. Então, nossa escola precisa, como diz a Juliana, ter um olhar convergente para todos os alunos, para o funcionário, para os professores, para que eles sintam nesse cenário, eles possam atuar. Diretor, ele é aquele que organiza o cenário para que todos possam se apresentar, né? E serem aplaudidos. Aplaudidos, não estou dizendo só da palma, mas ser aplaudido pela vida. Eu acho que essa é a grande questão, né? Apostar. Crianças aprendem. E aprende se a gente fazer na escola, ter momentos para eles se exibir, sabe? Os professores junto com os alunos. E todo mundo precisa ser olhado, pensando sempre que o cognitivo precisa ser valorizado. Às vezes faz uma comida gostosa fora e lá dentro da sala de aula o planejamento não é tão cuidado e tão apetitoso e tão desafiador como está lá fora. E aí, Maura, eu acrescento que é despertar desejo, né? Sonho. Como que o território de vulnerabilidade ele é privado disso? Então, a criança da periferia, ela precisa que alguém olhe no olho dela e fale, você vai. Ah, você vai. Eu tenho certeza que você vai. E aí, para onde ele vai ter condição de escolher. Mas muitas vezes ele está num passo antes, ele nem pensou sobre onde ele quer chegar, porque ele não acredita que ele vai. Então, assim, somos nós que somos esse olhar que impulsiona. E aí o diretor é o olhar que impulsiona os professores. Professor com o olho brilhando, aluno com o olho brilhando. E quem cuida dos professores? Os diretores. E aí vão ter outros momentos para a gente pensar, quem cuida do diretor? O diretor também precisa ser cuidado, mas ele lá, é ele que tem como afetar cada profissional da comida, da merenda, do porteiro, da secretaria, para que não falte o olho no olho, que acredite, que diga para esse menino, sem precisar de palavras, que nós estamos aqui torcendo por ele e dando as condições concretas para que ele conquiste os seus objetivos. Bom, como você ouviu, os desafios são enormes, mas também temos muitos caminhos interessantes para seguir. E para enriquecer ainda mais essa reflexão e nos inspirar, nós vamos ouvir agora o quadro Direto da Escola, que a cada programa vai trazer uma experiência inspiradora que vem de alguma escola do país. Direto da Escola. No programa de hoje, o depoimento é do diretor João Paulo de Araújo. Ele é da Escola Estadual Dr. Pompílio Guimarães, no distrito de Piacatuba, em Leopoldina, na zona da Mata Mineira, uma região rural onde quase não tem internet. Ele vai contar como foi a experiência da escola durante a pandemia. Vamos ouvir. Quando a pandemia se instalou, em março de 2020, a nossa escola ela tinha muita ciência de quais eram as possibilidades, de quais eram os desafios, quais eram as fraquezas e quais eram as reais necessidades do nosso território num contexto de educação com escola fechada. A gente sabia muito bem que grande parte dos nossos alunos, 40% dos nossos alunos, estavam localizados na área rural sem acesso nenhum à internet e os outros 60% estavam localizados aqui no nosso distrito, mas numa região mais periférica, e também tinham dificuldade de ter esse acesso à tecnologia. Então, a gente sabia ali, início de 2020, quando foi proposto o ensino remoto, que aqui na nossa escola, esse ensino remoto não poderia ser mediado por tecnologia, principalmente porque nós somos uma escola inclusiva e que respeita essas individualidades e busca criar soluções para essas dificuldades da comunidade. E foi pensando nisso que a escola desenhou uma estratégia
para driblar essa dificuldade imposta aí pela falta de acesso à tecnologia e garantir o acesso à educação mesmo num contexto complexo de pandemia. Então, a gente criou uma estratégia que tinha como base fazer entrega mensal de material impresso para esses alunos, e o grande diferencial que não era apenas um material impresso, mas era um material impresso que buscava uma formação integral, que buscava garantir o aprendizado do aluno mesmo num contexto de dificuldade, de escola fechada, que trabalhava competências socioemocionais, que buscava garantir o direito de acesso à educação mesmo numa situação muito difícil. Então, a gente preparou material individualizado para os alunos, respeitando os tempos de aprendizagem, né, e buscando nos atentar a todo momento para o princípio de inclusão. Esse trabalho que a gente realizou durante a pandemia, que nos possibilitou uma série de coisas, mas entre elas, a gente destaca aqui, talvez seja o principal, é ter garantido que esses alunos conseguissem ter acesso à educação, ao seu direito constitucional de acesso à educação, mesmo no contexto de dificuldade, como foi a pandemia da Covid-19. Não existe justificativa para não garantir a educação para as crianças. E aqui nessa escola a gente buscou muito isso, né? Com muita força isso. Além disso, a gente conseguiu, durante esse período, visitando a casa dos nossos alunos, manter o vínculo com as famílias, né? E mais do que manter, potencializar esse vínculo que já vinha sendo construído desde 2019, antes da pandemia, a gente conseguiu potencializar. No retorno não obrigatório, em agosto, a gente conseguiu atingir altos índices de alunos retornando para o presencial, e aí, a partir desse momento, a gente teve a possibilidade de apoiar esses alunos ainda mais, né, na recomposição das aprendizagens, no trabalho com o currículo escolar e no trabalho com a saúde emocional desses alunos. A gente está chegando ao final do programa. E para terminar, vou deixar uma dica para quem está nos ouvindo. No filme Bagdá Café, de 1987, narra a história de uma turista alemã, Jasmine, nos Estados Unidos, que briga com o marido e sai sem rumo pelo deserto do Arizona, até chegar ao posto Bagdá Café, onde é recebida de forma seca pela dona, que acaba de expulsar seu marido. As duas mulheres aprendem a conviver. Jasmine, aos poucos, se acostuma com os clientes e hóspedes do motel. O filme permite pensar sobre a importância do olhar cuidadoso de quem chega sobre o espaço e as pessoas. Embora não seja um filme com intenção educativa, permite a reflexão sobre a análise de contexto e estabelecimento de vínculo e a valorização da atuação de cada pessoa no funcionamento de uma instituição. E esse foi o primeiro episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Fundação Santiliana e a Editora Moderna, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. Como diretor e diretor, podem atuar para uma gestão com foco na equidade. E você pode baixar o livro acessando os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. Esperamos que você tenha gostado da conversa. E fica a dica: siga o nosso canal no Spotify para receber o aviso de quando subirmos o próximo programa. Ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Até a próxima!